Artigo 5 da Constituição Federal. Inciso 6. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Inciso 8. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Olá, amados, graça e paz, bom dia a todos vocês que estão aí nos acompanhando, que o Espírito Santo possa ministrar no seu coração, que você possa permitir que o Espírito Santo entra e ministra no seu coração. Vou pedir a todos vocês que compartilhem, clique lá, deixe ali seu amém, seu comentário. Hoje eu vou falar um pouco sobre duas pessoas, sobre Paulo e Silas, que está lá em Atos, capítulo 16, no versículo 16. Eu não vou ler porque é um pouco comprido, mas eu vou falar sobre essas duas pessoas, dois grandes homens, cheios do Espírito Santo, duas pessoas que fizeram a diferença onde eles estavam. A gente vê que Paulo e Silas eram homens de orações, homens que viviam ali buscando Deus, tinham suas vidas voltadas para o Senhor. E a gente vê que eles estavam indo para um propósito de oração, para um lugar de oração. Só que neste caminho surgiu muitos obstáculos que levou eles a impedir de ir cumprir o seu ofício, né? Estar ali no lugar de oração. E eles foram parar ali numa prisão e foram correntados, espancados, né? Tiveram seus corpos ali todo ferido pela surra. Só que a gente vê que o que aqueles homens fizeram? Eles não fizeram nada para chegar a um extremo, né, de ser espancado e acorrentado. Só que eles não levou a sua vida por precioso, sabe? Eles não andaram naquele momento pelo sentimento. Eles escolheram andar por fé. E ali eles começaram a clamar a Deus. E quando eles começaram a clamar a Deus, houve um grande terremoto. Deus se manifestou naquele lugar por causa de Paulo e Silas, por causa do louvor deles, da adoração a Deus. Enquanto houve fôlego na vida daqueles homens, eles louvaram a Deus. E Deus viu a sua fé, a fé que aqueles homens tinham. Eles mudaram aquele lugar. Você vê que quando nós somos cheios do Espírito Santo, a gente muda o ambiente ao nosso redor. Eles mudaram o ambiente ali. Eles deixaram a luz entrar naquela cela escura, naquele lugar de trevas e escuridão. E a luz, o momento em que eles louvaram ali, foi tremendo, porque a luz entrou. A luz de Cristo entrou naquele lugar. E houve conversão de almas. Pessoas foram alcançadas pelo poder de Deus. O carcereiro foi alcançado, toda a sua família foi alcançada. Que tremendo! Que poder do Evangelho é isso? Simplesmente porque eles se colocaram à disposição.
Deus sempre procura pessoas disponíveis, pessoas que estão sempre disponíveis para cumprir o propósito dele. Eles não tiveram suas vidas por preciosa, mas ele simplesmente mudaram o ambiente ali. E Deus quer que nós mudamos o ambiente que a gente convive ao nosso redor, seja no trabalho, seja no nosso lar, seja onde a gente for. Nada pode calar nossa boca. Nada pode nos parar de falar do amor de Deus, de louvar a Deus, de engrandecer a Deus. Nada pode nos parar. Quantas vezes o diabo não tem se levantado para parar a sua vida, deixar de você cumprir o propósito de Deus. Só que Cristo é muito maior. Quando o nosso coração está ali, voltado para Ele, nada nos separa. O que fizeram aqueles homens, sabe, não se importar com as suas vidas, você acha que o corpo deles não estava doendo? Você acha que eles não estavam ali exaustos, cansados? Mas eles olharam para Cristo, o amor deles ali era voltado, eles criam um laço com Deus. E esse laço não se romperam por qualquer coisa, não se romperam por qualquer situação, porque o laço estava firmado no Senhor. Quando o nosso laço está firmado em Deus, nada nos separa. Pode vir tribulação, pode vir angústia, pode vir sofrimento, que nada nos separa. Porque o amor por Deus é maior. É como um casal que tem seus altos e baixos, ainda que passa por momentos difíceis. Eles não separam, ainda que passa na cabeça por separar, mas eles não se separam. Por quê? Porque ama aquela pessoa. E por amar aquela pessoa, ele criou um laço, ela criou um laço por ele. Então eles conseguem superar isso, passar por cima. E assim somos nós com o noivo. Ainda que a situação se levanta, a gente consegue continuar, porque a graça de Deus é derramada sobre nós. Quando nós clamamos por Deus, a graça é nos alcançada e a gente permanece ali com uma vida ali inabalável, buscando a Deus e servindo ao nosso Criador. Um louvor faz toda a diferença. Às vezes as pessoas não valorizam isso. Às vezes as pessoas chegam na igreja depois do louvor, porque elas acham que o louvor não tem importância. Mas um louvor, ele faz toda a diferença. O louvor quebra barreiras. O louvor quebra barreiras na nossa vida. Quebrou as fortalezas do inimigo naquela prisão. Através de um louvor, Deus, ele se manifesta na nossa vida. Ele nos fala mesmo através de um louvor. Então, um louvor, ele faz toda a diferença na vida de um cristão. Quando a gente começa a adorar e expressar o amor de Deus através do louvor, glorificando a Deus. Puxa, que tremendo. Deus nos criou, nos projetou para sermos adoradores, para adorar a Deus, para glorificar a Deus e exaltar o grande poder dele. Ele nos chamou para alcançar os perdidos. Deus te chama cada dia para você fazer a diferença.
Até mesmo dentro do seu lar, você pode orar, você pode interceder. Deus pode levar você a interceder por pessoas que você nem conhece. E Deus pode te levar você a interceder e essa vida ser alcançada pelo poder de Deus. Simplesmente porque você permitiu ser usada pelo Espírito Santo. Quando nós permitimos ser usada pelo Espírito Santo, Ele vai usar de uma forma tremenda, para que o nome dele seja honrado, para que o nome dele seja glorificado. Avance a cada dia para o chamado e o propósito de Deus para a sua vida. Busca o Espírito Santo, busca criar um laço eterno com o Espírito Santo. E ele vai instruir em toda a verdade. Ele vai conduzir ele para o propósito e para a vontade dele. Nós criamos e planejamos tantos sonhos para a nossa vida. Fazemos tantos projetos. Mas talvez nenhum desses projetos é da vontade de Deus. Mas Deus, ele tem sonhos, ele tem projetos para a nossa vida. Ele tem sonhos que a gente nem imagina. Deus tem para nós, e são sonhos grandes, porque Deus, ele não pensa pequeno. O que ele tem para nós sempre são grandes. Nós pensamos pequenos. Os sonhos que nós temos para a nossa vida, às vezes são tão pequenos. Deus olha e fala, puxa, os sonhos que eu tenho para você são grandes. São muito grandes. Sabe, Jesus tinha sonhos para Pedro. E ele queria ser um pescador. Jesus falou assim, não, Pedro, você vai ser um pescador de almas. Você vai ganhar muitas almas para mim. Você vai pescar muitas almas para mim. Você vai ser usado por mim. Eu vou te usar tremendamente. Porque os sonhos que eu tenho para você, Pedro, os sonhos que eu tenho para você são grandes. Quando Paulo entendeu isso, quando Paulo entendeu os sonhos e os projetos que Jesus tinha para ele, ele abraçou a causa de Cristo. Ele renunciou todo o pensamento natural. Ele largou mão de tudo aquilo e avançou para o propósito para Deus. Avançou para o chamado dele. E começou a pregar almas e ganhar almas. E falar do evangelho de Cristo. E passou a ser perseguido. Mas ele não desistiu. Ele não abandonou Deus no meio das perseguições. Porque o laço estava firmado. O laço estava firmado. Que você se firme na presença do Espírito Santo. Permita que o Espírito Santo te alcance neste momento. E você seja cheio da presença dele. Seja cheio da unção do Espírito Santo. Que você seja renovada nesse momento. Que a graça do Senhor te alcance. Que o poder dele te alcance tremendamente. Em nome de Jesus Cristo. Peço a você nessa manhã, que você me acompanhe nessa oração, une comigo nesse momento. Você que tem um familiar enfermo, você que tem uma pessoa que não conhece o evangelho, um familiar que não conhece o evangelho, um amigo que não conhece Cristo ainda. Ore por ele neste momento, coloque a sua fé nesse momento em Cristo e clame neste momento comigo. Vamos orar? Senhor, oro, Pai, para que o Senhor vá de encontro com os corações neste momento, com os corações feridos, angustiados. Que o Senhor vai de encontro nos lares, nos hospitais, Senhor. Essa pessoa que está ali, Pai,
naquele aparelho. Senhor, essa pessoa que está lá, sendo ao ponto de, Senhor, de os familiares desligar esse aparelho, porque eles não vê mais como uma esperança de vida. Ah, Jesus, mas para ti nada é perdido, Senhor. Tu és a luz no fundo deste túnel. Espírito Santo, entra, Senhor, naquele quarto, quebra o espírito de morte, quebra o poder de Satanás na vida dessa pessoa, que haja vida neste corpo, Pai, em nome de Jesus, que o evangelho de Cristo alcance ela, e o teu nome seja honrado, Senhor, o teu nome seja exaltado, Pai, em nome de Jesus Cristo. Liberta os cativos, liberta os oprimidos, alcança, Senhor, aquelas pessoas que estão ali, Senhor, naquelas prisões ali. Senhor, quebra as trevas que há naquele lugar. E que a luz alcance o coração daquelas pessoas, alcance o pior criminoso que haja naquele lugar. Porque o Senhor morreu por aquela pessoa. O teu sangue precioso foi derramado na cruz por essa pessoa. Para que ela esteja alcançando a salvação, que ela tenha salvação, ó Pai. Então eu oro, Senhor, para que essas vidas sejam alcançadas. Libera os teus anjos neste momento sobre essa nação, destruindo principados e potestades que atuam, Senhor, na nossa nação, que atuam no Brasil, ó Pai. Que os projetos de Satanás sejam destruídos neste momento. E eu oro pela autoridade que o Senhor me deu. Que o teu grande poder seja estendido sobre essa nação, ó Pai. E que vidas sejam alcançadas, corações sejam, Senhor, alcançados pelo Senhor, ó Pai. Jesus, eu oro a cada dia para que o teu poder seja estendido, Pai. E eu louvo, Senhor. Louvo por aquilo que o Senhor já tem movido, porque eu creio que o Senhor já tem, Deus, operado em cada coração neste momento. E eu agradeço, Senhor. Eu agradeço pelo que o Senhor tem feito neste momento, Senhor. Em nome de Jesus. Pai, traga, Senhor. Traga a alegria no coração dessa pessoa. Essa pessoa já perdeu as esperanças, Senhor. Ela já não vê mais esperança para ela. Ela não vê tanto sofrimento que ela tem passado que ela já perdeu as esperanças, Senhor. Mas que o Senhor alcance ela nesse momento, entra no coração dela e toca, Senhor. Que o teu amor e a tua misericórdia alcance o coraçãozinho dela, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Quebra toda ação do inimigo sobre a vida dela. Arranca essa angústia no peito dela. Essa dor, Senhor, no peito dessa mulher. Que essa dor seja arrancada neste momento. Que esses demônios que oprimem ela caiam por terra em nome de Jesus. Que a tua luz entre neste momento na vida dela. Em nome de Jesus Cristo. Amém? Que Deus possa abençoar cada um de vocês. Até a próxima, Maná. Vou esperar vocês. Amém? Tchau.